Olá! Hoje a gente vai falar dos povos germânicos, que erroneamente são chamados ainda por alguns historiadores de povos bárbaros. Hoje você vai saber sobre eles, então já fica aqui, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! Os povos germânicos habitavam principalmente o norte da Europa. Alguns deles vieram do leste europeus e pouquíssimos ali da região da Ásia próxima da Europa. Eles habitaram países que hoje são Dinamarca, Áustria, Alemanha, Noruega, Suécia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e até partes da França. A maioria dos povos germânicos não deixou uma escrita, o que dificulta o nosso estudo sobre eles. A gente depende bastante da arqueologia e dos nossos queridos colegas para fazer toda essa pesquisa e levantamento. Mas nós temos registros romanos a respeito dos povos germânicos, principalmente da época do Júlio César, que vai ali do século I ao século II, já depois de Cristo. Os principais povos germânicos foram os normandos, os suevos, os godos, os ostrogodos, os alamanos, os alanos, os bávaros, os frísios, os lombardos, os saxões, os vândalos, os francos, os vikings e os visigodos. São muitos mesmo. Mas por que é que esses povos foram chamados de bárbaros? Bom, a palavra bárbaro foi usada pela primeira vez lá na Grécia Antiga para denominar aquele que era barbado e que não era grego. A primeira menção da palavra bárbaro que a gente tem escrito foi na Ilíada de Homero. Mas o termo ganhou mais força mesmo durante as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, para denominar então os persas. Então, primeiro para dizer que eles eram barbados e com o tempo foi ganhando o sentido de não grego. Como os romanos tinham muita influência da cultura grega, a palavra bárbaro foi assimilada pelos romanos, mas também ganhou um sentido estereotipado daquele que não é romano e, portanto, se não era da cultura romana, não era civilizado. O próprio Júlio César, durante as suas campanhas militares, chamou os povos germânicos de bárbaros, e isso foi replicado por outros intelectuais romanos. O próprio historiador Tácito menciona os povos germânicos chamando eles de bárbaros. Mas, em respeito a esses povos e à sua cultura, nós, historiadores, não os chamamos mais de bárbaros, nós chamamos de povos germânicos. E quem eram os povos germânicos? Eles eram povos seminômades que praticavam sim a agricultura e o pastoreio. Eles também praticavam o comércio, inclusive de pessoas escravizadas. Eles também comercializavam bastante e adquiriam objetos de vidro e metais. Sua alimentação era baseada em nozes, tubérculos e raízes. Mas a gente não pode deixar de mencionar que a principal atividade econômica desses povos era sim a guerra, onde eles praticavam a pilhagem e o saque. Os povos germânicos tinham uma forma muito interessante de definir quem era o líder. Eles se organizavam sempre em volta deste líder, desse clã, podemos chamar assim. Esse líder normalmente era o guerreiro mais forte, ou seja, o guerreiro mais habilidoso. Eles se organizavam em comitatos, que eram grupos de guerreiros liderados por este chefe militar. E eles normalmente juravam lealdade a esse chefe. E em muitas dessas culturas, eles usavam até um bracelete para dizer que eles juraram fidelidade àquele determinado chefe. Os povos germânicos não deixaram escrita na maioria deles, porém, eles tinham lei sim.
eram leis consuetudinárias, ou seja, leis baseadas nos costumes deles. Essas leis determinavam critérios para punir e julgar as pessoas que tivessem alguma conduta considerada errada, inadequada dentro daquela sociedade. Os historiadores acreditam que essas leis foram elaboradas a partir do século III. Nessa sociedade também havia divisão do trabalho entre homens e mulheres. Muitas mulheres trabalhavam no campo, teciam e também cuidavam dos afazeres domésticos. Já os homens cuidavam da criação de animais, da caça e, claro, da guerra. Mas não pense que as mulheres eram consideradas inferiores aos homens nas sociedades germânicas. Não. Elas tinham os mesmos direitos que os homens. Inclusive, elas também podiam ser curandeiras, sacerdotisas, parteiras e até videntes. E em algumas sociedades germânicas, elas também podiam participar da guerra e se tornar guerreiras. Os povos germânicos, muitos deles construíam casas comunais, ou seja, não viviam só na unidade familiar, e alguns deles também tinham essa ideia de casas de uso comum. Essas casas normalmente eram construídas de madeira e barro. Mas e a religião? Bom, esses povos eram politeístas e as suas crenças são bem próximas do que a gente chama de mitologia nórdica. Inclusive, alguns deuses são iguais. A gente até pode dizer que eles têm a mitologia nórdica mesmo. Os seus deuses eram baseados em forças da natureza. Nós podemos encontrar na mitologia germânica a crença em Odin, Thor, Freya e nas valquírias também. Esses povos foram aqueles que invadiram o Império Romano e que colocaram fim ao Império Romano do Ocidente. E se você quiser saber mais do que vai acontecer agora no período da Idade Média, continua aqui no canal, se inscreve, curte o vídeo, comenta que logo vem novos vídeos sobre a Idade Média pra gente aqui. Beijos e tchau!